Agora, oitavo ano, a gente vai ver a América do Sul. Então, a gente viu, anterior a este vídeo, a América Central. E agora a gente vai concluir o estudo sobre o continente americano, vendo a América do Sul, que é justamente a América onde estamos localizados, os latino-americanos. Então, a América do Sul é formada por 12 países, sendo eles Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. E um departamento francês ultramarino, que é a Guiana Francesa. Então, assim é formado a América do Sul, por esses países. E nós, como eu falei, Brasil, estamos aí, localizados na América do Sul. A urbanização. A urbanização desse continente a urbanização superiores a 60%, com exceção do Paraguai. Então, 60% dos países já está urbanizado. É um fenômeno que aconteceu aí meados do século XX, para início desse século, esse processo de urbanização. E a população da América do Sul, ela está concentrada mais nas áreas, no caso das regiões metropolitanas, a população das áreas metropolitanas, onde está a concentração populacional, é mais ao litoral do país, dos países, quer dizer, Ou, por exemplo, o Brasil, há uma concentração populacional muito grande em relação aos demais países da América do Sul e é litorâneo, Então, pela questão de colonização, o Brasil, como ele se encontra, o maior país da América Latina, é um dos países, territorialmente falando, maior do mundo, é o quinto a colocação. Então, sua faixa territorial, boa parte de sua faixa territorial está à beira-mar, quero dizer, litorânea, e onde há maior concentração populacional também, onde tem as maiores regiões metropolitanas. E aí a gente vê também a questão da densidade demográfica, que vai estar justamente localizada nessas cidades, que são cidades litorâneas. Em muitos países, a urbanização acelerada, resultado em parte das transformações da produção agropecuária e dos processos de industrialização, fez com que as cidades crescessem de maneira desordenada e sem infraestrutura. Então, teve muitas cidades aqui na América do Sul que se desenvolveu de forma desordenada. Houve o processo de industrialização, mas desordenadamente cresceu. Então, a exemplo disso, posso falar do nosso país, Brasil. Se a gente for lá no Rio, São Paulo, a gente vai ver a forma desordenada como foi desenvolvido, esses estados, as cidades dentro desses estados. E aí o resultado desse desenvolvimento, que foi, no caso, a infraestrutura desastrosa, digamos assim, resultou desse processo foi a expansão de periferias, a favelização, a falta de empregos e a precariedade das condições de vida de parte dos habitantes dos grandes centros urbanos. Apesar disso, a pobreza nas cidades vem apresentando queda. Então, em outras décadas, o índice de pobreza era maior aqui no Sul, mas isso tem diminuído bastante frente à questão governamental. O índice de pobreza tem diminuído, mas essa parte sul, a gente ainda encontra países com lugares, cidades pobres e com esses problemas de periferias, como é o caso do nosso país. O meio ambiente também sofre bastante, a vida das pessoas, por conta da poluição do ar gerada pelas indústrias, os seus produtos, automóveis, vão contribuir significativamente para a ocorrência de diferentes doenças respiratórias, que isso a gente enfrenta mais nas cidades, onde o aglomerado populacional é bem maior. Aí vem a questão do desenvolvimento socioeconômico. Então, nós temos o elevado, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, nós temos o muito elevado, o elevado, e o médio. Então, o muito elevado, como exemplo, tem a Argentina e o Chile. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano na Argentina e no Chile é muito elevado. Elevado
o Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, Suriname e Venezuela. Quer dizer que a Argentina e Chile têm um índice de desenvolvimento humano mais elevado que o Brasil? Sim, o nosso é elevado, o deles é mais elevado do que o nosso. E médio temos Bolívia, Guiana e Paraguai. Mas, né, frente ao que foi em outrora pelo processo de colonização, que éramos para ser mais desenvolvido, tanto o Brasil como os demais países, né, que fazem fronteira com o Brasil, os que também não fazem fronteira, era para ser mais desenvolvido se não tivesse sido aquela questão da colonização portuguesa e espanhola, né, holandesa, também aqui no nosso território. A pobreza ela tem diminuído bastante na América do Sul, né? Chile e Uruguai, por exemplo, apresentam um índice de pobreza muito baixo. Então, é aí onde a gente vê que o índice de desenvolvimento humano tem se destacado. Quando isso foi adotado, medidas, né, neoliberais, né, como a gente vê a questão do FMI atuando nesses países, né, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que exigiram medidas para estabilizar a economia. Em 2000, quando algumas políticas públicas de inclusão também foram adotadas, que antes havia, né, o preconceito, que aí acabou esse negócio de raça e passou a ser étnico agora, e as etnias, né, com seus direitos, como a gente vê os povos indígenas, os povos negros, né, e então isso foi mudando a forma, né, de se ver a questão das pessoas, né, então vai mudar também, vai romper com essa pobreza que era um número alarmante em outras décadas e décadas passadas. A economia. Como eu disse que o passado colonial foi em grande parte responsável pela desigualdade econômica que a gente vem enfrentando e tentando melhorar, né, nos países sul-americanos. E aí a gente tem como destaque os produtos agrícolas. Nós temos os minérios também ainda. Então, a economia sul-americana está centrada na exportação de commodities, né? O Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, eles concentram 80% do produto interno bruto, quer dizer que é o PIB. Então, parte do PIB enfrenta ao mundo, né? Aliás, frente a América do Sul, né, está aí concentrado no Brasil, Colômbia, Venezuela, Chile, né, eles concentram 80%. A maior economia da América do Sul é o Brasil. O Brasil é a maior economia da América do Sul, né, onde apresenta o parque industrial e a agricultura moderna com destaque para o agronegócio. Então, o Brasil é quem tem aí o destaque maior na América do Sul frente à economia, né, especificamente falando. Aí temos Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e Uruguai são os países mais industrializados da América do Sul, no conjunto, mas o mais é o Brasil, né, que vem em primeiro. A agricultura exerce papel fundamental na economia de diversos países da América do Sul, como temos na Colômbia o café, na Argentina o trigo, no Equador alimentos tropicais e flores, no Chile a abertura de mercados e implementação do modelo exportador, levar à transformação da agricultura. No Brasil, esses outros países são a agricultura. E o Brasil, a Argentina, Chile e Uruguai são os principais produtores da pecuária, né, de animais. Então, aí a agropecuária se destacando na América do Sul. Na América do Sul também apresenta grandes diversidades de recursos minerais e energéticos, isso é verdade. Nós temos, né, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru, petróleo, gás natural, pedras e metais preciosos, Chile, Brasil e Argentina, o cobre, bauxita, minério de ferro, entre outros. Aqui é o destaque na questão extrativista. Então, nós estamos vendo, né, a questão econômica dos países da América do Sul. Então, agropecuário, extrativismo, né, tem grande destaque nos países que compõem a América do Sul. Os recursos minerais energéticos. A América do Sul é o grande produtor de petróleo e de gás natural. No Brasil, Venezuela, parte dessas reservas de petróleo está localizada em áreas marítimas. Aqui no Brasil tem petróleo, né, o famoso pré-sal que foi descoberto há pouco tempo aí, né? Então, o Brasil, né, é um grande fornecedor de petróleo. Nós temos também, além desse, né, reservas minerais, destacando-se o cobre no Chile, que é o maior produtor mundial, a prata, o cobre no Peru, a bauxita e o minério de ferro no Brasil.
Na América do Sul, ao uso intenso das águas, principalmente nas atividades pesqueiras, para a geração de energia, né, em hidrelétricas, o que a gente também encontra na América do Sul, aqui no Brasil, né? O tanto de hidrelétricas, né, áreas pesqueiras, porque a gente tem muitas bacias hidrográficas e a maior do mundo aqui. Como eu falei também, né, sobre a questão do petróleo, o Brasil, né, no Brasil o pré-sal brasileiro em grande destaque, né, ocupando, né, uma boa posição aí, né, desse petróleo que foi encontrado aqui no país. A Venezuela está na 11ª colocação no ranking global a nível de mundo sobre produtores de petróleo, né, como um país que produz petróleo. Aí, além do petróleo, vem também a importância do gás natural na economia dos países sul-americanos, sobretudo, né, no uso da indústria, o gás natural. Aí os grandes principais produtores do gás natural, como já falei, né, regionais são Venezuela, Bolívia e Argentina. A produção brasileira atual, por sua vez, ainda é inferior ao consumo interno do país, né, no caso do gás natural. Esses outros eles produzem mais. Aí vem as fontes renováveis de energia, ou seja, as fontes que se renovam. Nós temos, por exemplo, água em abundância, né, que aí tem a formação das hidrelétricas. Tem a questão da energia solar, tem a eólica, a biomassa, a geotérmica, né? E a hidrelétrica, como eu falei, né? Que é o que a gente tem, a abundância, que é água. Então, são os tipos, né, de energia, né? Fontes de energia renováveis que nós temos em abundância aqui. Os países sul-americanos têm se destacado na produção de energia de fontes renováveis, principalmente o Brasil e a Argentina. São os que têm se destacado mais na produção de energia. O Brasil é o segundo país no ranking mundial em capacidade de produção de energia por meio de hidrelétrica. Então, nós estamos no segundo lugar, né, no mundo como grandes produtor de energia elétrica, né, partindo das hidrelétricas. Isso é muito bom. E aí, né, o Brasil, ele cria projetos para os países vizinhos. Nós temos aí projetos para o Paraguai, Bolívia e Uruguai, né? Esses projetos vocês vão poder encontrar até na página 183 do livro, né? Os destaques que o Brasil faz, né? A adesão, na verdade, a relação comercial que se realiza entre esses países. É muito importante ter essa relação com os países vizinhos. Então, né, Paraguai, Bolívia e Uruguai, né, são países aí, né, que se apresentam como destaque, né, economicamente falando, político e tudo mais, em relação ao Brasil, né, o que é que vai propor, né, para cada país, né, para melhor ficar, né, a relação comercial. Por exemplo, no Paraguai, o Brasil promoveu a construção da da rodovia, quer dizer, 277. No Uruguai, o governo brasileiro promoveu uma ampla integração viária por meio de construção de ferrovias, né, rodovias, né, que ligam o país da cidade do sul do Brasil. E assim vai, né? Nós temos também Bolívia, né, que o Brasil propunha a realização de estudos para a construção de um gasoduto entre os dois países. Atualmente, o gasoduto Bolívia-Brasil é responsável pelo transporte de gás natural boliviano para o território brasileiro. Então, essas foram as condições, né, os projetos criados aí pelo Brasil, juntamente com esses países, para facilitar, né, a integração econômica entre os mesmos, né, fortalecer os laços também, né. Então, é isso que a gente tem sobre um pouco sobre a América do Sul, né, como eu falei, né, é riquíssima naturalmente falando, poderia ter sido melhor se o processo de colonização não tivesse ocorrido da forma que ocorreu, né? Se nosso processo de colonização tivesse sido como os Estados Unidos, talvez estivéssemos aí pareados ou até melhor do que os Estados Unidos pela diversidade que a gente tem natural, falando. E a diversidade natural, ela contribui bastante no setor econômico, né? Se for também bem usado, né? Sabendo fazer bom uso, que na verdade não está sendo feito, e aí há toda uma preocupação. Então, basicamente é isso que eu tenho até então a passar sobre a América do Sul, e qualquer dúvida é só me perguntar no grupo da turma.